Saudações, eu sou o professor Ney Nordin e essa é a quarta parte da nossa conversa sobre a República Velha. Esse é um período na história do Brasil que vai da proclamação da República, em 1889, até 1930, com a ascensão de Vargas ao poder. Na aula anterior, a gente falou sobre as lutas sociais, o bota abaixo de Pereira Passos, a revolta da vacina, da chibata e a revolta do contestado. Agora, a gente vai falar um pouco sobre as articulações de poder e da política dessas oligarquias. Depois dos governos militares, o executivo teve como prioridade os interesses da oligarquia cafeeira. Essa primeira fase, que foi, digamos, o apogeu do período oligárquico, teve como presidentes civis os nomes de Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves e Afonso Pena, todos paulistas, com exceção desse último que era mineiro. Acontece que São Paulo era o estado mais rico da federação, o maior produtor. Só que Minas Gerais tinha o maior colégio eleitoral. Logo, esses dois estados entenderam que era melhor uma articulação do que um enfrentamento. E aí foi costurado o pacto que a gente chama de política café com leite, já que São Paulo plantava café e Minas plantava vaca, quer dizer, produzia leite. Assim, São Paulo e Minas Gerais se alternavam na presidência. Foi com o governo de Campos Salles que se iniciou um esquema de cooperação com os outros estados. Afinal, eles ficavam de fora desse acordo, mas não podiam ficar de mãos abanando. O governo federal dava para eles muita autonomia e apoio, se possível, em troca de apoio político. Além de fornecer votos favoráveis, os estados enviavam deputados e senadores fiéis, que não fariam oposição. Caso algum indesejado conseguisse se eleger, havia a Comissão Verificadora de Poderes, que tinha a prerrogativa de impedir a posse desse cidadão. Assim, esses grupos dominantes em cada região e cada estado ficavam mais livres para exercer o seu poder e fazer as coisas como quisessem. Já que o voto não era secreto, eles podiam pressionar as populações a votarem em quem eles mandassem. E, de fato, eles se utilizavam de todo tipo de coerção, desde o apadrinhamento até métodos violentos, e isso era chamado de voto de cabresto. A população pobre era totalmente desamparada pelo poder público e acabava se sujeitando aos poderes locais em troca de obediência e alguma proteção. Assim, as eleições na República Velha eram totalmente fraudadas. Esse sistema, baseado no pacto, até funcionou durante um tempo, mas logo ele ia se desgastar. E o primeiro grande momento de desgaste seriam as eleições de 1910. Nesse ano, o Marechal Hermes da Fonseca anunciou a intenção de se candidatar à presidência. Ele era gaúcho e tinha apoio do Rio Grande do Sul. Só que mais do que isso, tinha apoio da bancada ligada ao senador Pinheiro Machado, que era bem influente no Congresso. Com ele, estava uma série de estados que já estavam se sentindo meio que deixados de lado pelo governo federal. E eles se questionavam se valia a pena cooperar com esse pacto se as vantagens não compensavam tanto assim. E não é que o Partido Republicano Mineiro declarou apoio ao Marechal? Com isso, estava rompido o Pacto Café com Leite. Deixa estar que São Paulo tinha um nome que eles achavam que ia dar na cabeça: Rui Barbosa. Aquele que tinha sido nosso primeiro-ministro da Fazenda. Lembra da crise do encilhamento? A candidatura dele foi chamada de campanha civilista e tinha todo um discurso de modernidade. Rui Barbosa era um homem que falava em progresso e industrialização. Com isso, eles esperavam conquistar o voto do eleitorado urbano. Mas não deu e a vitória foi de Hermes da Fonseca. Apesar de militar, tinha sido aluno de Benjamin Constant, ele não era um positivista ortodoxo. Seu governo foi bem conservador e olhou pelos interesses do café. No poder, ele instaurou uma prática que foi chamada de política das salvações. Foi a intervenção naqueles estados que não tinham apoiado a sua candidatura, como era o caso da Bahia, Pernambuco e Alagoas. Ali, ele derrubou velhos grupos em favor de outros que eram mais amigáveis. De qualquer forma, aquelas eleições de 1910 foram as primeiras no formato moderno, em que os candidatos percorrem os estados e tomam contato com as bases eleitorais. E dizem que foram as primeiras eleições verdadeiramente disputadas na República Velha. E começava a fase de crise da ordem oligárquica. Essa fase de declínio aconteceu nos governos dos presidentes Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa,
Arthur Bernardes e Washington Luiz. Era o desgaste do Pacto Café com Leite e o aumento da oposição naqueles estados que antes aceitavam essa situação. A gente fica por aqui. Eu espero que tu tenha gostado. Eu te convido a se inscrever no meu canal e também a visitar o meu site de História e Cultura Geral no endereço que está aparecendo aí. Não esquece, quem conhece história entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima!